Olá, é professor Marcos Nolasco. Hoje vamos falar sobre aspectos imunológicos das infecções crônicas. Usaremos 4 modelos: um modelo de bactéria de vida intracelular, a tuberculose, um modelo de protozoário, o toxoplasma, toxoplasmose, modelo de um fungo endêmico no Brasil, Paracoccidioides brasiliensis, com a paracoccidioidomicose, e um modelo viral, vírus de Epstein-Barr. Característica de todos esses agentes é a longa permanência no hospedeiro, podendo permanecer, inclusive, na maior parte dos casos, durante toda a vida do hospedeiro, ou seja, não serem erradicados. Gostaria de aproveitar esse momento para comunicar a vocês que assistam essa aula dividindo em 2 ou 3 vezes para que fique mais proveitoso para vocês, considerando que ela é bastante intensiva em conteúdo. Como nós comentamos, as características dos patógenos crônicos é a longa permanência no hospedeiro, muitas vezes durante toda a vida. Esses agentes não fazem parte do microbioma humano, ou seja, são patógenos. Os polos proteção versus invasão, ou seja, o quanto o hospedeiro consegue se proteger, versus o quanto esse patógeno consegue se disseminar no hospedeiro, resultam de interações complexas que foram moldadas pela evolução da nossa espécie em conjunto com estes patógenos. Muitos deles têm capacidade de latência e longa permanência no hospedeiro, a maioria deles, inclusive, sobrevivendo de forma quiescente ou manifesta durante toda a vida desse mesmo hospedeiro após o fato da infecção. Para conseguir se estabelecer dessa maneira crônica, esses patógenos apresentam mecanismos de evasão do sistema imune. Alguns deles apresentam alta prevalência, até 90% da população, podendo então permanecer latentes e assintomáticos por anos, apresentando períodos de reativação com consequências patogênicas, principalmente em situações de imunodeficiência. Por causa dessa característica de longa permanência no hospedeiro e capacidade de escape à própria resposta imunológica, é muito difícil estabelecer medidas adequadas de prevenção. Por exemplo, para nenhum desses agentes até o momento, temos vacinas de alta eficácia. Temos um pouco melhor a vacina BCG para a tuberculose, mesmo assim, uma vacina que tem uma eficácia aproximada de 50%. E podem exigir tratamentos prolongados de meses ou anos e com eficácia variável, tratamentos esses que muitas vezes não conseguem erradicar o agente. Começamos então com a tuberculose, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que foi identificado no final do século XIX por esse médico e patologista Robert Koch, que identificou a infecção principalmente em modelos animais. Aqui temos a característica desse patógeno na forma de bacilos com coloração avermelhada quando corados com o método de Ziel-Nielsen, caracterizados como bacilos álcool ácido resistentes. Aqui uma imagem de microscopia eletrônica mostrando um efeito levemente tridimensional. Pertencem às bactérias causadoras da tuberculose ao gênero Mycobacterium, são bacilos aeróbicos não esporulados, com dimensão de 2 a 10 micras, com ciclo de divisão bastante lento, e essa característica de álcool ácido resistência é conferida em parte por uma parede celular bastante resistente e rica em lipídios. Temos muitas micobactérias que são patogênicas para humanos. No caso, nós vamos nos concentrar principalmente com o Mycobacterium tuberculosis. Dentro do complexo taxonômico do próprio Mycobacterium tuberculosis,
nós temos também o Mycobacterium bovis, cuja forma atenuada deu origem à vacina de Bacilo Calmette-Guerin, ou BCG, que é utilizada há aproximadamente 100 anos para a prevenção da tuberculose. Temos também muitas bactérias do grupo que nós chamamos de não tuberculosas, que também são micobactérias, Mycobacterium intracelulare, Mycobacterium avium, Mycobacterium ulcerans, todos eles são potencialmente patogênicos, principalmente em situações de imunodeficiência. A infecção é bastante prevalente, aproximadamente 28% da população mundial, 2 bilhões de pessoas, são infectadas pelo bacilo da tuberculose. Não necessariamente tem a doença ativa. Como nós comentamos, esses patógenos causam infecções crônicas. 10 milhões de casos novos ao ano no mundo, com 1,8 milhões de mortes, no caso da doença tuberculose. Em 2015, no Brasil, tivemos 68 mil casos novos, com 4.500 mortes. O Brasil é um país considerado de médio risco para a tuberculose, estando em 20º lugar na lista dos 30 países com carga mais elevada de TB, e o 19º naqueles com alta coinfecção HIV tuberculose. Então, lembrando de forma muito importante, nós temos muitas pessoas com infecção pelo Mycobacterium tuberculose, infecção crônica, mas um número bem menor de pessoas que têm a doença tuberculose. Então, nós temos países aqui, isso são estatísticas para a doença tuberculose, em que nós temos uma maior incidência, principalmente na África ao sul do Saara e nos países do Sudeste Asiático. O Brasil é considerado um país de média incidência. O que caracteriza, então, essa questão de infecção versus doença com o Mycobacterium tuberculosis? O bacilo é adquirido por aerossol, a partir da eliminação por tosse, principalmente por pessoas infectadas com a doença pulmonar. Após o contato com o bacilo, cerca de 50% dos indivíduos se tornam infectados. Devido a essa alta taxa de infecção nos indivíduos contactantes, que nós temos também essa alta taxa de infecção na população mundial, como nós comentamos, quase 30%. Em países como o Brasil, de médio e alto risco, aproximadamente 50% das pessoas estão infectadas pelo Mycobacterium tuberculose, ou seja, tem cerca de 100 milhões de pessoas no Brasil que albergam esse bacilo, principalmente no interior de macrófagos. E cerca de uma minoria, 5 a 15% dos indivíduos infectados, desenvolvem a doença. Para prevenir essa doença, a vacina BCG, em uso desde a década de 20 do século passado, que é uma cepa de Mycobacterium bovis atenuada por sucessivas passagens em cultura. Apresenta uma eficácia de cerca de 50%, mais eficaz contra formas disseminadas e graves. Muitas novas vacinas têm sido estudadas, porém a BCG ainda é a mais bem-sucedida. Quais são os importantes fatores da resposta imunológica para esta micobactéria? Como nós vamos ver para a grande maioria desses patógenos de vida intracelular, a imunidade celular é fundamental. Após o contato, o bacilo ele infecta principalmente macrófagos alveolares pulmonares e esses macrófagos migram para o tecido linfóide, apresentando os antígenos micobacterianos para os linfócitos T. Essa apresentação
leva à necessidade da ação da interleucina 12, que vai levar à produção das principais citocinas efetoras da resposta antimicobacteriana, que são o interferon gama, aqui citado, interferon gama, e o fator de necrose tumoral alfa. Essas citocinas têm a potencialidade de aumentar a lise oxidativa dos bacilos no interior do macrófago. Quem produz o interferon gama após o contato com a célula apresentadora de antígeno? Principalmente os linfócitos TCD4, são os grandes responsáveis na defesa contra a micobactéria da tuberculose. Também os linfócitos CD8, os linfócitos duplo negativos, CD4-8, e também os linfócitos T gama-delta. Todos eles, além do linfócito CD4, principalmente pela ação de grânulos, que são capazes de lisar os macrófagos infectados e mesmo lisar os próprios bacilos que estão no interior dos macrófagos. Mas a resposta mais fundamental é a produção de interferon gama, levando ao aumento da produção de TNF e aos fenômenos acidificadores e oxidativos no interior do macrófago. Raramente essa resposta é capaz de eliminar o bacilo, mas é capaz de contê-lo, principalmente na forma de uma lesão que é o chamado granuloma, uma organização de linfócitos, macrófagos e outras células do sistema imunológico ao redor da área onde estão os macrófagos infectados pelo bacilo. É um verdadeiro sítio que as células fazem para tentar circunscrever a infecção. O principal polo, então, de resposta é o polo helper 1, com a produção do interferon gama pelas células CD4 e também pela ação das células CD8. O indivíduo que consegue fazer esse controle passa a não ser capaz ainda de eliminar o bacilo, mas mantê-lo em forma latente. Indivíduos que têm uma resposta, vocês já tiveram esse conceito, né? Uma resposta celular do tipo helper 2, tem dificuldade de manter uma resposta helper 1, tem risco de doença mais disseminada e mais grave, mais ativa. Como comentamos, o granuloma é a lesão característica. Aqui temos um exemplar de anatomia patológica, mostrando um granuloma com necrose central e as camadas celulares, que aqui, esquematicamente, nós podemos ver linfócitos, macrófagos, células dendríticas, células epitelioides, todas se agrupando na tentativa de conter os bacilos que são os causadores da infecção. A micobactéria tem múltiplos mecanismos para evadir-se da resposta imune, tendo então recursos para inibição da produção de interferon gama, com isso inibição dos processos oxidativos intracelulares, inibição da expressão dos complexos MHC e, com isso, redução da apresentação de antígeno para os linfócitos T. Então, é um patógeno que tem múltiplos mecanismos de evasão da resposta imunológica e, com isso, a capacidade de permanecer durante períodos muito prolongados, causando esta infecção. As principais manifestações
são aumento dos linfonodos na região do hilo pulmonar, com pneumonia, aqui nós temos um aumento da opacidade do parênquima pulmonar, necroses, podendo levar à formação de cavidades, aqui nós temos essas áreas que estão com ar, preenchidas por ar, são áreas onde ocorreu necrose do parênquima pulmonar, aqui uma extensa necrose nessa paciente. O bacilo pode se disseminar por via linfática e hematogênica, causando, por exemplo, infecção óssea. Aqui nós temos vértebras, num exame de ressonância magnética, e aqui temos uma vértebra com arquitetura completamente rompida pela infecção. Derrame pleural, que é o acúmulo de líquido inflamatório no espaço pleural. Disseminação, também linfóide hematogênica. Aqui nós podemos observar de forma refinada, neste exame radiológico, que esse pulmão desse lactente apresenta múltiplos nódulos, caracterizando o quadro chamado tuberculose miliar, porque se assemelha ao milium, que é um cereal do velho mundo. Meningite tuberculosa, caracterizando uma grave inflamação do parênquima cerebral, e hidrocefalia, aumento do volume de líquido nos ventrículos cerebrais, causando hipertensão intracraniana devido a essa expansão de tecido. Então, basicamente, o primeiro patógeno que vimos, ele tem essa característica de longa permanência no hospedeiro, alta infectividade, como nós vimos, 50% das pessoas que entram em contato com aerossóis adquirem a infecção, e há grande tempo de permanência latente nesse hospedeiro. E também, como todos os patógenos que nós vamos ver, mecanismos de evasão da resposta imunológica, no caso celular. Vamos ver mais um patógeno, o vírus de Epstein-Barr, que faz parte da família dos vírus herpes, família Herpes viridae. São vírus cujo material genético é a base de DNA e tem também uma capacidade de latência prolongada no hospedeiro, causando infecção vitalícia durante toda a vida após a primo-infecção, e tem uma longa convivência com mamíferos, causando então infecção em primatas e também na nossa espécie há milhares de anos. E tem alta prevalência, podendo chegar a mais de 90%. Aqui no Brasil, por exemplo, a partir dos 5 a 7 anos de idade, aproximadamente 90% das crianças e, consequentemente, adolescentes e adultos já tiveram infecção pelo vírus de Epstein-Barr, que é da família dos herpes vírus. Ele é o chamado herpes vírus 4. Nessa mesma família temos outros vírus de importância muito grande em relação à saúde humana. Vírus do herpes simples 1 e 2, que causam infecção mucocutânea pelo vírus herpes, herpes labial, herpes genital. Vírus da varicela zoster, que é o herpes vírus 3. Citomegalovírus, que é o herpes vírus 5. Herpes vírus 6, causador de uma infecção que vocês verão em pediatria, o exantema súbito. Temos também os herpes vírus 7 e 8, que causam doença em humanos. O vírus de Epstein-Barr, então, causador de uma infecção crônica e de altíssima prevalência, ele é adquirido pelo hospedeiro humano principalmente pelo contato com saliva.
A mononucleose infecciosa, a principal doença associada ao vírus de Epstein-Barr, é chamada, em consequência disso, também de doença do beijo, porque pessoas que têm a infecção eliminam o vírus de forma intermitente na saliva, com isso infectando outras pessoas. O vírus, ao ser adquirido, dissemina-se pelo sistema linfóide, tem disseminação linfohematogênica e parasita os linfócitos B. Ele é um parasita dos linfócitos B, desencadeando então uma intensa resposta, principalmente de linfócitos T citotóxicos, que são os TCD8. Aqui nós temos partículas virais detectadas em tecido linfóide de amígdala. Ele também é um patógeno, então, do linfócito B, que está representado aqui, e tem múltiplas capacidades de... Tudo isso que está marcado aqui em roxo são proteínas produzidas pelo vírus que têm a capacidade de interromper ou inibir várias etapas da resposta imunológica. Com isso, eles têm efeito inibidor da atividade do linfócito TCD4. O vírus produz interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória. Com isso, reduzindo a amplitude da resposta de CD4, conseguem inibir a resposta de CD8 e também inibir a resposta de NK. Então, é um patógeno que tem múltiplas capacidades de inibição da resposta imunológica, tanto para a resposta inata como para a resposta adaptativa, destacando-se a produção da interleucina 10 pelas células infectadas. Capacidade de causar diminuição da expressão do sistema MHC, classes 1 e 2, com isso permitindo a longa permanência no hospedeiro e a replicação e proliferação em células infectadas de forma latente. Uma das características dessa infecção, como é um vírus que parasita os linfócitos B, ele leva a uma intensa resposta de linfócitos T, que são caracteristicamente devido à grande ativação e proliferação na forma de linfoblastos, e muitas vezes são confundidos com células neoplásicas, porque são células muito jovens que aparecem precocemente na circulação, são chamados linfócitos atípicos, característicos da infecção pelo vírus de Epstein-Barr e que dão origem ao nome mononucleose, para caracterizar, então, uma doença dos linfócitos que são mononucleares. Temos um número muito grande de doenças associadas ao vírus de Epstein-Barr, devido, então, à longa permanência no hospedeiro e aos fatores proliferativos que esse vírus apresenta. Ele é capaz, então, de causar, de forma mais comum, no hospedeiro que não apresenta predisposição para imunodeficiência, a mononucleose infecciosa, que é uma infecção, então, bastante comum, caracterizada por febre e sinais de ativação da resposta imunológica, linfonodomegalia, esplenomegalia, aumento do baço, geralmente cursa por umas 2 semanas e tem uma boa evolução. Mas tem uma série de imunodeficiências, neoplasias, o linfoma de Burkitt, doença de Hodgkin, também uma neoplasia, carcinoma nasofaríngeo, uma lesão epitelial neoplásica, todos eles associados à infecção crônica pelo vírus de Epstein-Barr, associada a fatores genéticos e ambientais. Mostrando, então, esse vírus de Epstein-Barr é um representante muito importante dessa
amplitude de alterações imunológicas resultantes do fato de nós não conseguirmos eliminar um patógeno. Todo patógeno que permanece no hospedeiro acaba causando inflamação crônica, autoimunidade, risco de neoplasias, então uma série de efeitos da desregulação do sistema imunológico pela ativação crônica por um patógeno que nós não conseguimos eliminar. A mononucleose infecciosa, então, é caracterizada principalmente por febre, linfonodomegalia, hepatoesplenomegalia e uma faringite, inflamação da faringe e das amígdalas. Aqui temos quadro característico, nas amígdalas, um exudato esbranquiçado, levemente amarelado, muitas vezes muito intenso, podendo levar a uma obstrução de vias aéreas, devido à intensidade dessa inflamação. Outras manifestações, aumento de linfonodos, aqui na região submandibular, exantema maculopapular, manchas avermelhadas na pele, edema palpebral. Também temos, como comentamos, neoplasias, aqui o linfoma de Burkitt, associado ao tecido linfóide de glândulas salivares, identificado por esse profissional, Denis Burkitt, na África, no final da década de 50 do século passado, e posteriormente associado à infecção pelo vírus de Epstein-Barr. Linfoma de Hodgkin, caracterizado por células chamadas células de Reed-Sternberg, e que também é associado à infecção pelo vírus de Epstein-Barr. Existe um tipo de lesão em epitélios bastante característico na língua, chamado leucoplaquia pilosa. Leuco é branco, plaquia placa, placas brancas com uma sensação tátil aveludada semelhante à pilificação. É uma lesão pré-neoplásica, característica também da infecção por vírus de Epstein-Barr em pessoas com imunodeficiência. Acomete o tecido da língua. Síndrome hemofagocítica é um resultado da desregulação imunológica causada pelo vírus de Epstein-Barr, em que ocorre uma grande ativação de macrófagos e, então, em esfregaço de medula óssea, observam-se macrófagos que fagocitaram células sanguíneas. O carcinoma de nasofaringe, uma lesão bastante grave, resultante também da infecção pelo vírus de Epstein-Barr nos epitélios de via respiratória. Então, um patógeno que tem alta prevalência, 90% da população, em que em situações de imunocompetência causa ou um quadro muito pobre de sintomas, ou a mononucleose infecciosa, uma doença característica, mas que em indivíduos com um quadro genético predisponente ou determinadas condições ambientais, pode também cursar com neoplasias, imunodeficiências, várias outras complicações. Em crianças infectadas por HIV, é característico o complexo de hiperplasia linfóide pulmonar ou pneumonia intersticial linfóide, também associado à infecção pelo vírus de Epstein-Barr, que nós temos então um lactente com infiltrados pulmonares e na biópsia observa-se uma grande infiltração de linfócitos nos septos alveolares pulmonares.
Vamos passar agora para uma infecção por protozoário, que é a toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii, que é um protozoário parasita celular obrigatório. Nós já sabemos, por exemplo, que os vírus são parasitas celulares obrigatórios, mas alguns protozoários também, no caso, o Toxoplasma gondii, que é um coccídio, também, na maior parte das vezes, assintomático, mas que pode causar doenças graves em indivíduos em fase de imaturidade imunológica, como o feto na infecção congênita, o recém-nascido na infecção perinatal, ou em casos de imunodeficiências primárias ou secundárias. Também apresenta uma prevalência relativamente alta em alguns países. O Brasil apresenta cerca de 60% de prevalência na população geral, mais da metade da população brasileira tem infecção latente pelo toxoplasma, poucas pessoas têm essa infecção na forma sintomática, mas o Brasil, junto com alguns países asiáticos, é um dos países com maior prevalência de toxoplasmose, infecção pelo toxoplasma. Ele apresenta um ciclo bastante complexo, que tem fase de taquizoíto e fase de bradizoíto, vocês devem estar vendo na parasitologia. O bradizoíto estando principalmente associado aos cistos, na infecção latente. E uma fase quiescente no solo, no interior de cistos, que são os esporozoítos, principalmente liberados pelas fezes caninas, fezes de gatos. Ele apresenta um ciclo bastante variado e complexo, em que os gatos são os hospedeiros definitivos, e pelos hábitos dos gatos, muitos outros animais podem se infectar, e nós humanos, principalmente pela ingestão de cistos contidos, carne crua ou mal passada, contidos também nas fezes de gatos, mais raramente em transfusões sanguíneas ou em transplantes de órgãos, que são eventos adversos muito indesejáveis, nós humanos podemos nos infectar com este parasita. A resposta imunológica, como nós já vimos no caso dos patógenos anteriores, é uma resposta imune celular, semelhante também ao que acontece com as micobactérias, dependente principalmente da produção de interferon gama, que vai agir levando à formação de radicais oxidativos e lise do parasita, também com a produção de grânulos pelos linfócitos TCD8, principalmente pela resposta helper 1. Então, da mesma forma que contra a Mycobacterium tuberculosis, o grande mecanismo é o mecanismo da resposta imune celular do tipo helper 1, com produção de interferon gama, fator de necrose tumoral e grânulos citoplasmáticos. O indivíduo que não tem a habilidade de formar essa resposta helper 1 ou perde essa resposta, no caso das imunodeficiências, acaba tendo quadros infecciosos bem mais graves. Aqui esse slide não está muito fácil de ver, mas apenas para mostrar uma série de mecanismos também de inibição da resposta helper 1, inibição da capacidade de lise celular por grânulos, que esse organismo também é capaz de lançar mão, e com isso dificultando a eliminação do patógeno pelo hospedeiro.
Nós temos quadros clínicos muito graves. No caso da toxoplasmose, é muito importante a toxoplasmose congênita, que é a infecção que acontece na vida intrauterina e que tem consequências muito graves para os bebês, neurológicas como corioretinite, inflamação da retina, causando sequelas visuais, meningite e as alterações intracranianas com calcificações que podem causar hidrocefalia, microcefalia. Então é um quadro muito grave quando acomete o feto. Porque, como nós sabemos, já vimos na aula da doutora Adriana, o feto e a criança nos primeiros anos de vida, recém-nascido e primeiro ano de vida principalmente, tem dificuldade de estruturar uma resposta celular do tipo helper 1, com isso dificuldade de eliminar patógenos intracelulares. Aqui nós temos uma ilustração, uma fotografia de retina, aqui a emergência do nervo óptico e os vasos retinianos, mostrando bem na região da mácula, que é a região associada principalmente à acuidade visual, uma grande área inflamatória causada pela expansão, disseminação do patógeno na corrente sanguínea. Também é possível detectar já na vida intrauterina calcificações cerebrais que causarão graves lesões decorrentes da infecção intrauterina pelo toxoplasma. Quadro clínico, hidrocefalia, um aumento craniano, secundário a uma dilatação muito acentuada dos ventrículos cerebrais, ativação linfóide com hepatomegalia, esplenomegalia e as calcificações cerebrais vistas aqui num exame de tomografia de crânio. Também aqui nesse exame mostrando o acúmulo de líquido intracerebral, que é a hidrocefalia. Na infecção pelo HIV, como nós vimos na nossa conversa anterior, uma causa de imunodeficiência secundária, o indivíduo que tem os cistos de toxoplasma, que pode ter apresentado a primo-infecção de forma assintomática, apresenta anos depois reativação desse patógeno no seu parênquima cerebral, causando importantes lesões que podem causar coma, convulsões e mesmo ser letais, caracterizando então a toxoplasmose cerebral, porque o patógeno, uma das principais áreas onde esse patógeno fica quiescente é na forma de cistos no interior de macrófagos no sistema nervoso central. Vamos, nessa nossa vista bastante geral, ver o nosso quarto patógeno significante, que é o Paracoccidioides brasiliensis, um fungo bastante disseminado no Brasil, em alguns países da América do Sul, onde ele é endêmico. Ele, então, pertence ao filo Ascomycota, família Aelomycetaceae, e apresenta, após a infecção inicial, ele pode apresentar um longo período de latência, sendo que em crianças é mais comum ele apresentar um quadro do tipo agudo ou subagudo, ou seja, uma doença sintomática de início rápido, ou uma doença sintomática lenta em adultos, que é o quadro crônico da paracoccidioidomicose. Sendo que em muitos indivíduos também ele vai constituir infecção, mantendo-se o indivíduo assintomático. Quem apresenta doenças mais graves, indivíduos imunocompetentes, que têm a dificuldade também de estruturar uma boa resposta do tipo T helper
1 e indivíduos com imunodeficiências primárias ou secundárias. A epidemiologia dessa doença é pouco conhecida até hoje, o mecanismo exato de como o indivíduo se infecta não é muito claro. Suspeita-se que seja de forma semelhante à tuberculose, por meio de aerossóis, sendo que a característica é que indivíduos que apresentam essa infecção, tenham em algum momento ido a áreas de vida livre desse fungo, que são as chamadas reservárias, áreas de altitude relativamente elevada, com alta pluviosidade, principalmente aqui no caso do sul e sudeste do Brasil, onde existem plantações de café ou tabaco. São fatores ambientais que se observam com frequência, embora não se saiba exatamente qual a associação de cada um desses fatores com a possibilidade do indivíduo adquirir essa infecção. Ela é endêmica principalmente na América do Sul, um pouco na América Central, sendo que as áreas mais importantes, chamadas hiperendêmicas, são o centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Aqui no estado de São Paulo, ela é bastante frequente, tanto em adultos como em crianças. Também, em relação à resposta imunológica, o fungo apresenta uma disseminação linfohematogênica, sendo que a resposta do tipo Helper 1, TH1, e também TH17, que recruta neutrófilos e macrófagos, são com produção de interferon gama e fator de necrose tumoral, são as respostas associadas a baixa gravidade e menor suscetibilidade dos indivíduos. Aqui, essa figura mostra quanto mais afilado aqui, menos o indivíduo é suscetível, principalmente a formas graves, aqueles que montam uma resposta Helper 1 ou Helper 17. Já os indivíduos que estruturam uma resposta do tipo Helper 2, como nós vimos, mais associado à produção de anticorpos e menos a uma resposta celular vigorosa de citocinas, estão associados à doença mais grave por este patógeno. Característica na apresentação clínica, em adultos, uma lesão oral, principalmente acometendo língua e palato, chamada lesão moruliforme, por se assemelhar grosseiramente a uma amora. E também apresentar lesões pulmonares, que são muito importantes, caracterizando uma pneumonia bilateral pelo fungo Paracoccidioides. Então, é um patógeno que tem essa capacidade de permanecer também latente no hospedeiro por longos períodos, com mecanismos de evasão do sistema imunológico. Uma outra característica é a formação exuberante de proliferação linfóide, causando linfonodomegalias. Em crianças e jovens está associada a lesões osteolíticas, caracteristicamente a osteomielite pelo Paracoccidioides, e também linfonodomegalias no mediastino. Temos aqui um aumento importante de linfonodos que nós chamamos de paracardíacos, ao lado do coração. Então, temos estes e muitos exemplos de infecções crônicas. Qual a grande característica para todos? Capacidade de longa permanência do patógeno no hospedeiro, com mecanismos de evasão, de escape da resposta imunológica. Outros agentes infecciosos que causam infecções crônicas, no mesmo grupo de vírus herpes, o vírus varicela, que causa a doença aguda, varicela, e o herpes zoster, nas suas formas de reativação tardia,
que permanece também de forma vitalícia no hospedeiro, o citomegalovírus, também no grupo herpes, que causa um quadro de mononucleose semelhante ao vírus de Epstein-Barr, mas que também pode se disseminar, principalmente em indivíduos com imunodeficiências. O vírus herpes 8, podendo causar uma neoplasia, que é o sarcoma de Kaposi, e uma doença também linfoproliferativa, chamada doença de Castleman. O vírus do papiloma humano, o HPV, causador de câncer, colo uterino, pênis, vulva, cancerano retal. Então, como nós vimos, esses patógenos que têm longa permanência no hospedeiro podem causar desregulação imunológica, imunodeficiência, autoimunidade e mesmo neoplasias, em função da grande ativação inflamatória e proliferativa que eles apresentam no sistema imunológico. A leishmaniose, aqui no Brasil conhecida como calazar, os vírus da hepatite B e hepatite C, que também são causadores de infecções crônicas, podendo causar cirrose e câncer hepático. Um outro fungo, o criptococo, causador de doença pulmonar ou meningea cerebral, principalmente em indivíduos com imunodeficiências. E os eumintos, que são os nematóides e os plateumintos, né, o grupo da tênia, e nematóides, o grupo do Ascaris, estrongiloides, que são também causadores de infecções crônicas e também causadores de desregulação do sistema imunológico, principalmente no caso associados a alergias por uma intensa resposta T-helper 2. Fica então nessa passagem bastante geral em relação a alguns patógenos a importância de que as infecções crônicas têm efeitos muito significativos sobre a própria resposta imunológica do hospedeiro. Aqui tem as dicas de leitura. O livro Mandel, de infectologia, nós dispomos no Clinical Key, que é um recurso facultado pela universidade a todos os alunos, em todos os níveis, graduação e pós-graduação. Nós dispomos da edição de 2020, extremamente atual. Aqui está o link que vocês podem seguir. E para cada um dos principais patógenos que nós comentamos, Mycobacterium tuberculosis, vírus de Epstein-Barr, Toxoplasma gondii, Paracoccidioides brasiliensis, nos capítulos e nas páginas específicas, vocês têm uma visão mais detalhada da resposta imunológica a esses patógenos e também dos danos que esses patógenos podem causar ao próprio sistema imune. Queria agradecer por vocês aí de novo estarem conosco, né, nesses momentos um pouco difíceis do nosso curso na forma virtual, e fico disponível tanto na nossa plataforma de sala de aula, né, que é o Google Classroom, quanto por e-mail, se vocês quiserem, mais diretamente. Fico disponível e venham conversar com a gente no CIPED, quando a gente puder voltar a conversar pessoalmente, que é o nosso Centro de Investigação em Pediatria. Muito obrigado, então, minha gente. Aproveitem bastante e fiquem muito à vontade para fazer perguntas.